Vamos sentar a igreja. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos, capítulo 8, versículo 19. Quero lembrar os irmãos que domingo que vem nós temos o culto dos príncipes aqui, né, irmãos? O tema é príncipe, ou seja, é bom você vir com uma coroa, senão vai pensar que você é um empregado. Então vem com uma coroazinha, exagera na coroa, e a cor da roupa é só para os homens que eu estou falando. É azul ou preto, tá bom? Quem quiser vir de príncipe, de dourado, de ouro, fica à vontade. Mas pelo menos a coroazinha na cabeça, faz uma coroa simplesinha, só para dizer que você é o príncipe do reino de Deus. E todas as mulheres, irmãos, vão estar aqui no culto normal, né? No domingo que vem, é domingo, 7h30, as mulheres estejam aqui todas também, porque nós vamos ter o nosso social das mulheres ali fora. E os príncipes vão ter um banquete aqui, né? Glória dos príncipes. Vamos começar o jejum na segunda, hein? Glória a Deus. Quero também falar para os irmãos que o nosso irmão Fabiano, a Luciene, nosso irmão Alessandro, nossa irmã Sandra, e o Rafael e a Aninha foram lá para a igreja do Esplanada, né, irmãos? Foram colaborar lá, que eu sei que avisou, né? São esses irmãos, né, que avisaram. Então, se tem mais irmãos que foram, eu não sei, né? Mas esses irmãos estão colaborando, pediu para ir, falei, pode ir, não tem problema, vai lá colaborar com aquele trabalho, né? Sexta-feira estivemos lá, estive ministrando a palavra de Deus ali sobre Naamã, né? E nós precisamos orar muito para que Deus venha fazer crescer aquela obra, viu, irmãos? Não é fácil no começo da obra. Muitas pessoas não gostam de começo de obra. Eles acham que é chato, né? Ter 4, 5 pessoas. Mas eu gosto, porque eu acho que se tiver 4, 5 pessoas sedentas do Espírito Santo de Deus, que coisa gloriosa, coisa maravilhosa. Uma vez eu e minha mãe, nós vimos uma portinha, né? E nós entramos. Tinha uns 4, 5 irmãos do coque só. Uns 4 irmãos do coque só, irmãos. Pensa num culto onde Deus falou conosco, onde Deus operou, não precisava de mais nada, né? Aquilo era tão suficiente para nossas almas sedentas, né? E então é bom, às vezes uma igreja muito cheia, às vezes acaba uma igreja muito grande, muito cheia, acaba esfriando um pouco uma parte da igreja. Os que buscam o Senhor durante a semana sempre estão cheios, né, irmãos? Porque não é aqui na igreja que a gente se enche, mas é em casa, no jejum, na oração, na consagração. Eu estou no meu jejum, agora habituei, agora não quero deixar mais. Quarta, quinta e sexta de jejum. Estou 3 dias de jejum para a glória do Senhor, até que todos nós venhamos receber as nossas vitórias, salvação de almas, libertação e tantos clamores que temos feito no jejum e na oração. E eu sinto que esse demônio da preguiça também é um pouco para mim, viu, irmãos? Um pouco para mim, porque é uma preguiça que não sei de onde vem. Agora o Senhor tem revelado, né? Vem dos demônios. Mas agora eu estou esperta. Já repreendi eles da minha vida. Pode sair do meu sofá e bota o seu inferno lá, que aqui você não vai ficar, não. Né? E assim você faça também. Na minha vida não vai ficar. Eu vou me levantar e vou orar ao Senhor e vou buscar a paz do Senhor. E eu sei que Deus vai pôr para fora essa capetaiada de que quer nos impedir de estarmos plenos na presença do Senhor. Então, irmão, não esqueça, domingo que vem, normalmente aqui, 7h30, com toda a igreja esteja aqui 7h30, que vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Nós vamos ler 3 versículos, 19, 20 e o 21 e o 22. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade,
mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Irmãos, pensem na revelação que Deus me deu sobre esta palavra, a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação, essa manifestação dos filhos de Deus ainda não aconteceu. Mas nós estamos muito perto, estamos caminhando para o final desta era, o final e o cumprimento de todas as profecias, de todas as promessas de Deus. Então, irmãos, a manifestação dos filhos de Deus, onde a natureza e toda a criação, eu digo também dos anjos, também da própria natureza, da própria terra, né, espera que essa redenção venha da manifestação dos filhos de Deus. Então nós vamos hoje falar para os irmãos sobre essa revelação, sobre aquilo que Deus revelou. Eu estava procurando uma palavra, Senhor Deus revela aquilo que eu devo falar para a tua igreja, e de repente, irmãos, veio de uma forma muito especial esses versículos. E eu comecei então a meditar. E eu falei, Espírito Santo, como não é tempo, né, nos traduza então o que devo dizer à igreja, porque visto que o Senhor está dizendo que não é tempo, né? Então assim, é muito grandioso que Deus vai falar conosco nesta noite. Nós sabemos, irmãos, que Israel, eu vou passar os versículos aqui para os irmãos. Israel era o filho primogênito. Está lá em Deuteronômio, capítulo 14, 1. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos darei golpes, nem farei calva entre vossos olhos por causa de algum morto. O 2. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Deus, Ele trouxe a identidade de Israel como filho na sua palavra. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Êxodo 4, 22. Aleluias. Que Deus, Ele identificou Israel como filho. Então Israel tem até hoje a identidade de filho. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Quando Deus declara que Israel é seu filho, Ele traz uma identidade a Israel. Israel se comporta como filho. Israel se apresenta como filho. Israel toma posição de filho. Israel olha a Deus como seu pai. Por quê? Porque foi ativado no povo de Israel a identificação de filho. Então, quando Jesus veio, nós vamos também passar aí os versículos. Nós vemos, irmãos, que quando Jesus veio, Jesus, ele lá em Lucas 3, 21, ele foi batizar. E o Espírito Santo aconteceu, e como todo o povo se batizado, sendo batizado, também Jesus orando, o céu se abriu. E o que aconteceu? Lá no versículo Lucas 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ele disse, este é o meu filho. Então Jesus já veio na posição, ele já veio identificado, ele já veio revelado que ele era o filho. Então quando ele pergunta para Pedro, que diz os homens que eu sou? Ele esperava que todos dissessem que ele era Elias. Não, dissesse o que já foi revelado, que ele é o Filho de Deus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, tu és o Filho
sou filho de Deus. Ele já dizia isso. Ele dizia que Pedro era filho, que o outro era filho. Ele dizia que ele era o filho de Deus. Por quê? Porque a identificação de Jesus, desde o princípio, foi como filho. Israel é filho, identificado, e Jesus se apresentou, desceu a terra e se apresentou desde o seu batismo lá, olha, como o único filho de Deus. Agora nós não temos essa revelação. Sabe qual que é a nossa identificação? Sabe qual é a nossa identificação? Nós nos identificamos como pecadores buscando ser santo. Não é isso? Mas quando Deus revelar quem são os filhos, essa revelação que ainda não aconteceu, mas está perto, Deus vai chegar um tempo em que Ele vai revelar quem é filho e quem não é. Ele vai revelar. E esses ao qual Ele vai revelar, vai se manifestar, vai ser ativado nele a revelação de filho. Então ele já não vai ser mais influenciado, mas ele vai influenciar. Ele não vai ser mais dominado, ele vai dominar. E a sua identificação vai alterar para de pecadores que buscam ser santos para santo que busca não pecar. Olha a diferença da identificação. Agora, irmãos, nós aqui, quem de nós diz, eu sou santo, com convicção? Com convicção, eu sou santa, eu sou uma santa, eu sou um santo. Isso sou, irmãos, no momento, sou uma soberba. Parece que nós estamos mentindo. E quem ouvir isso, vai zombar de nós. Mas vai chegar o tempo, e a palavra de Deus aqui em Romanos, ela traz essa revelação, que Deus vai identificar em nós primeiro, e depois para o mundo, onde estão os seus filhos. Quem são os seus filhos? Porque nós vemos aí, irmãos, pela palavra do Senhor, que não é quem prega que é filho. Porque naquele dia, alguns que pregavam vão dizer, Senhor, eu preguei no teu nome. Ele disse, não, mas você não foi filho, você não é, eu não te identifico como filho. Outros vão dizer, não, mas eu cantei no seu nome, eu evangelizei. Então não é pelo que você faz que lhe faz filho, mas pela identificação do Espírito. O Espírito revelou a Pedro que Jesus era filho. Só que vai ter um momento que o Espírito vai revelar a nós que somos filhos. E quando Ele manifestar isso em nós, vai acontecer este tempo que vai chegar ainda, que é a manifestação, a revelação ao mundo de onde estão os filhos de Deus nessa terra. Quem são os filhos? E essa revelação vai ser tão gloriosa, porque a palavra de Deus aí nos esclarece em Romanos, que há uma ardente lá em Romanos 8, capítulo 8, 19, porque há uma expectativa da natureza, da criação, no sentido geral. Por quê? Porque quando a terra sofreu toda essa corrupção, toda essa vaidade que aconteceu pelo homem, a terra está sofrendo até hoje. A terra sofre as mazelas da corrupção, da vaidade. Ela foi atingida de uma forma muito grande. Ou seja, as frutas, os pés, se não tiver veneno, você não tem frutas boas. Por quê? Porque a natureza foi atingida também pelo pecado. A natureza foi corrompida pelo pecado. A natureza foi maculada pelo pecado. Só que a natureza quer retornar à sua condição inicial. Ou seja, aquilo que início ela foi limpa, pura, pronta para servir. Porque tudo que Deus
Deus fez foi para servir ao homem. E ela não consegue servir ao homem, porque ela está também maculada pelo pecado. Então diz aqui, ó, que há uma expectativa da natureza de retornar à sua condição inicial, mas isso só vai acontecer quando acontecer esse tempo profético, quando Deus manifestar os filhos. Por quê? Porque é através dos filhos que vai se concretizar que realmente houve a redenção de todas as coisas, na manifestação dos filhos, porque ele vai se levantar e vai dizer: aqui está um filho daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Olha, eu nasci de novo da cruz do Calvário e eu posso me identificar hoje como santo. Lembra que nós falamos em outros cultos que Deus quer fazer de cada um de nós um homem justo? E nós não conseguimos ainda. Nós lutamos contra o pecado. Nós somos pecadores. Estamos numa batalha contra o pecado. E nós não conseguimos ainda ser varão justo. Um ser justo. Porque, irmãos, porque nós não temos discernimento. Essa que é a verdade. Porque quando eu ouço algo, eu julgo segundo a minha crença e não segundo a justiça. E muitas vezes o meu julgamento se torna uma injustiça no mundo espiritual. Então, quando eu uso minha vida, por isso que Jesus diz: não julgueis. Por quê? Porque você não tem capacidade para julgar. Não é que a pessoa não pode ser julgada. Porque tem gente que está do lado de cá sendo julgado, está dizendo: está falando aí que você está me julgando, está falando lá para não julgueis, mas não está para quem está sendo julgado. Essa palavra está voltada ao julgador. Ele diz: não julgueis, porque você não tem discernimento. Você não é santo ainda. Você é pecador como talvez ele, ela. Talvez você não cometa os mesmos erros. Talvez você não cometa os mesmos pecados. Mas se há um erro em ti, como pode você querer consertar o erro do outro? Se há uma trave no seu olho, como você quer tirar a trave do olho do outro? Você quer trazer juízo ao outro, mas você não quer sofrer o juízo de Deus. E quando Deus vem corrigir a vida de muitos de nós, se for pelo homem, nós não aceitamos. Porque o homem, ele é pecador. Olha a falta de identificação que ainda não aconteceu. Se eu sou pecador e você também é, por que você está me julgando? Mas Deus diz que esse tempo vai acabar. E que vai vir a manifestação dos filhos de Deus. Vai ser ativado quem é filho. Aquele que é filho vai ter pleno conhecimento de que é santo. É um sentimento que vai vir, é uma ativação espiritual que vai vir sobre cada filho. E cada filho vai se identificar como filho. E esse sendo filho, ele vai manifestar isso. E essa manifestação vai ser suficiente para a restauração de todas as coisas. É uma revelação bem profunda que o Senhor me deu. E eu acho assim que nós temos que estar muito espertos, porque no tempo oportuno vai ser identificado um homem iníquo, que é o anticristo. O anticristo, ele vai se manifestar como o homem do mal. Ele vai se manifestar na iniquidade. E todos os filhos da iniquidade vão se manifestar, igreja. Eles vão se manifestar como promíscuos.
se manifestar com ódio de Deus. Eles vão se manifestar com rebelião que nunca foi vista nessa face da terra. Com ódio, com rancores, com vingança. Porque os filhos das trevas vão se manifestar juntamente com o anticristo. É o filho da iniquidade. Só que nesse tempo que está chegando, diz o Senhor, que quando se manifestar os filhos da iniquidade, o filho da promiscuidade, e se levantar nessa terra, se levantará também os filhos de Deus, e dizer, aleluia, essa terra chegou o tempo da manifestação e da redenção dos filhos e daquela toda a criação de Deus, para voltar ao início, ao paraíso perdido, a essência do Deus vive em comunicação com o homem, para mostrar, aleluia, a todos que os filhos de Deus não se corromperam junto com a terra. Pelo contrário, rejeitaram toda a vaidade por amor à sua salvação. E não é uma coisa que é frequentar a igreja ou deixar de frequentar, se é orar ou se é jejuar. É a marca que Deus tem em cada um de nós como filho dele. E por isso que eu digo, igreja, haverá uma grande queda do império das trevas e a gloriosa vitória dos filhos de Deus, da manifestação dos filhos de Deus. Vamos ver o outro versículo 20. Diz aqui, irmãos, olha, porque a criação ficou sujeita ao pecado, à vaidade, mas não por sua vontade, porque a criação, tanto os anjos quanto toda a criação, geme e aguarda que esse mal que está na natureza, a natureza não está violenta, mas ela não é assim. No passado não era assim. Era? Quem é mais antigo? Existia o que existe hoje? Porque a natureza, ela tem se revoltado, ela tem engolido o mal. A natureza está revoltada. Isso e Deus permite que se manifeste a sua revolta. Porque a palavra de Deus, ele diz, olha, eu fiquei sujeito ao pecado e à vaidade e à corrupção. E estou sofrendo. A natureza está dizendo, eu não estou aceitando. Eu estou sofrendo, não é isso que eu quero. Eu não quero dar água para vocês. Eu não quero dar uma terra fértil para vocês. Porque vocês são maus. Não estou dizendo nós aqui, ao mundo, vocês são maus. Quando nós olhamos, irmão, só uma cidade, quando nós olhamos só um pedaço sendo tão destruído, a gente pode calcular a quantidade de iniquidade. Não é que nós estamos julgando o sul, estamos julgando, mas o afastamento de Deus, o distanciamento da justiça tem trazido esse pânico, essa destruição. Por quê? Porque a própria natureza está dizendo, olha, a gente não queria isso, mas a gente vai lá no 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, o 22, porque sabemos que toda a criação está gemendo como quem está de parto. E aí o Senhor na hora falou comigo sobre a mulher grávida. Ela não, a mulher gestante, ela não espera esse filho antes do tempo. Ela não tem ansiedade, ai, nasce logo. Não, nasce logo. Ela não pensa assim. Ela sabe que tem que ter o tempo. A natureza sabe que tem que ter o tempo.
ela sabe que ela vai ter que esperar, ela sabe que ela vai contribuir para o final do mundo, ela sabe que ela faz parte da história, ela sabe que ela está na mão de Deus, ela sabe que Deus está deixando ela arrasar, ela sabe de tudo isso, mas ela sabe que ainda não é o tempo, porque os filhos de Deus ainda ela não sabe quem são. Porque se a natureza conhecesse quem são os filhos de Deus, ela iria destruir aqui e pular aqui. Não é? Ela ia destruir lá e tacar uma chuva forte ali. Não, filho de Deus, ela não tem a revelação ainda. Então o que ela traz? Ela traz a todos. Porque ainda não foi revelado. Porque se a natureza soubesse, ela poupava. Ela fala, não, filho de Deus, eu não vou destruir a casa dele com furacão. Porque aqui tem o filho de Deus, destrói tudo desses do filho de Deus. Isso não está acontecendo. Porque ainda a natureza não nos vê como filho. Porque nem nós ainda, nós não foi revelado isso. Mas ela diz, mas quando acontecer, quando os filhos de Deus for revelado e se manifestar, eles vão se manifestar dizendo a redenção chegou. Aqui está o Filho da redenção de Cristo, por meio da cruz do Calvário. A natureza vai dizer, agora chegou o tempo da nossa restauração. Mas ela está como quem está de parto. Por que o parto? Como gestante. Porque ela sabe que ainda não é o tempo. E ela ainda não tem a revelação. Então a natureza, ela é destruidora em todo lugar de todos. Por que nós não compreendemos isso? Porque já vi dizer que não tinha filhos de Deus, lá todo mundo foi destruído, porque a natureza não tem essa revelação. Mas quando ela tiver a revelação, ela vai se alegrar, porque o tempo dela de restauração chegou. O parto, chegou a hora do filho da bênção da natureza chegar e ela ser restaurada da sua condição original. É a expectativa, é estranho pensar isso, mas há uma expectativa da natureza de restauração para o início. E os filhos de Deus é que vão trazer à natureza a alegria do tempo que está chegando, igreja. O tempo da nossa redenção está chegando pelos filhos. E aí eu digo, quem é o filho de Deus aqui? É todo aquele que faz a vontade de Deus. Jesus disse, no tempo certo, vocês se identificarão como santos. Ainda não. Mas no tempo oportuno, vai ser uma identificação tão forte. Você vai se identificar como santo. E quando você se identificar como santo, você vai lutar contra o erro. Mas é um santo lutando contra o erro. Essa identificação é diferente da que temos hoje. Então, irmãos, quando Deus trouxe essa revelação para mim, eu não tinha esse conhecimento do que era a manifestação dos filhos de Deus. Eu não tinha. E o Senhor disse, por que você não tinha? Porque ainda não é tempo. Mas para nós o que, irmãos? Buscarmos ao Senhor de tal forma, sem julgar o outro por enquanto. Porque nós não temos o discernimento para julgar ninguém. E nós fazemos isso com frequência, irmão. Nós somos pecadores julgando pecadores. Nós podemos julgar muitas vezes, irmãos, o comportamento. Porque o comportamento, ele pode ser julgado. Se a pessoa está jogando uma pedra no cachorro, é um comportamento reprovável. Eu posso julgar, não pode jogar pedra no cachorro. Agora, de eu falar que essa pessoa que está jogando pedra no cachorro é uma pessoa pervertida, sem Deus, coração ruim, isso é julgar o quê? O coração. Eu não tenho esse discernimento. Então eu julgo que é o comportamento. Então quando eu vejo uma mulher com a mini saia, toda frondosa, eu julgo aquele comportamento. Mas eu posso dizer que ela é uma mulher má? Eu posso dizer que ela é uma mulher perversa? Eu posso dizer que ela é uma mulher ruim? Não. Mas eu posso dizer o quê? Que o comportamento dela é de uma mulher da vida. Uma mulher que se prostitui.
Esse é o julgamento que eu posso ver, por causa do comportamento. Eu julgo o comportamento, mas nunca posso julgar o coração. Onde nós erramos? Nós julgamos as pessoas pelo coração. Nós dizemos, essa pessoa é invejosa, essa pessoa é má, essa pessoa fala mal de mim. Eu nunca ouvi ela falar, mas tenho certeza que na casa dela ela fala mal dele. Então nós estamos, irmãos, ainda não estamos prontos para a nossa redenção como filhos. Porque o Filho de Deus, para ser Filho de Deus, ele tem que fazer a vontade de Deus. Ele tem que ter ativado na sua vida, obedecer incondicionamento a Deus. Ele tem que estar no nível espiritual de obediência a Deus. Este é o Filho de Deus. Então como que eu sei? Aqueles que estão caminhando por esse caminho, ou seja, de obediência, de limpeza diária da sua mente e coração, não dos outros. Eu acho engraçado que muitas vezes quando se prega sobre algum pecado, alguma coisa, sempre tem alguém que olha para o outro. Se eu falar de traição, alguém vai olhar. Olha, é para você. Se eu falar assim de fofoca, tá vendo aí? Eu falo para você. Por quê? Porque nós não queremos olhar para nós. Isso é uma tendência. O Senhor diz, olha para você. Se você tiver alguma coisa que corrigir, corrija em você. Não é bonito você se observar. Não é bonito aos olhos do Senhor você olhar os seus males, seus defeitos, suas injustiças, seus maus pensamentos. Não é agradável a Deus quando você olha para você, quando você analisa você, quando você diga, Senhor, olha que falha que eu tenho uma falha nessa área, eu preciso me consertar. Agora, é feio aos olhos do Senhor eu querer consertar o meu irmão, eu querer consertar o coração do meu irmão, eu posso querer consertar o comportamento. Olha, toda vez que você sai, você dá um chutinho no cachorro, ou no cachorro tem muitas coisas. Eu posso consertar esse comportamento, mas eu não posso consertar, irmãos, o coração da minha família, o coração do meu irmão. Certa vez, irmãos, eu fui convidado por uma mulher, já contei isso aqui, mas faz muito tempo, mas eu lembrei de contar. Eu fui convidado por uma mulher para ir até a casa dela, porque ela disse que o marido dela era uma pessoa insuportável. E ela queria muito que eu orasse pelo esposo dela. Porque ela pensava em separar dele, porque ele era teimoso, ele era um homem rancoroso, ele era uma pessoa vingativa, ele era uma pessoa ruim, uma pessoa mal educada. Ela traz lá uns 10 coisas ruins desse homem. E quando eu cheguei naquela casa, aquela irmã era crente e ele não era crente. Quando eu cheguei naquela casa, ele me recebeu muito bem. Mandou eu entrar, eu disse que eu queria um café, eu sentar. E ele falou, eu vou ficar lá para vocês conversarem. Ela falou, não. Ela veio orar por você. Chamei ela para orar por você, está precisando de mais. Eu acordei ele, falei, tudo bem, pode orar. Quando ele se sentou na minha frente, o Senhor falou nitidamente a mim, ele é um homem bom. Ele é um homem bom. Porque nós que somos espirituais, presta atenção, você conhece um homem bom, né? Não é? Você conhece um homem bom. Eu olho para o irmão Cláudio e digo que ele é um homem bom. Não é, irmãos? Hã? Concorda? Aqui está um homem bom. Só que esse homem não tinha cara de homem bom. Ele tinha uma cara enfesada, mesmo o Maurício. Brincando, homem. Ele tinha uma cara enfesada. E eu falei assim, e quando o Senhor disse, eu já estava pronta para descer a lenha. Mas o Senhor disse para mim, ele é um homem bom. E eu olhei para ele e falei assim, eu não te conheço,
nunca te vi, mas o Senhor disse que tu és um homem bom. O teu coração é tão bom que chama a atenção de Deus. E aí o Senhor começou a falar coisas para ele. E ele começou ali a se envolver naquela palavra, e as lágrimas começaram a cair. E o Senhor mandou virar para ela e dizer: conserta a tua vida, porque tu não tem agradado ao Senhor. Muitas vezes um vaso ele tem que ser preparado muito tempo na mão do Senhor, porque ele só pode falar exatamente o que Deus mandou falar. Porque se ele quiser agradar, ele vai desagradar a Deus. E Deus não tem tempo para perder no vaso. Eu sinto muito, Deus não tem tempo para perder. Nós estamos vivendo uma era, um tempo tão estreito, com tanta dificuldade, com tanta opressão. E Deus tem buscado pessoas que falam e façam a sua vontade. Porque esses são os filhos que vão ser revelados. Aqueles que andaram segundo a sua vontade. Aqueles que se permitiram andar, fazer, ser movido segundo a vontade de Deus. Então eu não movo segundo a minha vontade. Eu não me movo para ser holofotes. Porque o vaso verdadeiro não tem holofote. O verdadeiro vaso não tem holofote. O verdadeiro vaso, ele entrega ali aquilo que Deus dá para a restauração. Deus nunca vai pegar um vaso e vai pôr para fazer uma situação para divisão. Presta atenção, igreja. Deus está te ensinando e te orientando. Se você guardar a orientação do Senhor, você não vai se perder. Deus nunca vai pegar um vaso para trazer intriga numa família. Deus nunca vai pegar um vaso para trazer intriga a um casal. Deus nunca vai pegar um vaso para trazer discórdia. Deus vai pegar um vaso para trazer a verdade. Doa a quem doer, mas é para o único objetivo de restauração e não de destruição, porque Deus não tem tempo para perder. Deus não vai usar vaso para ir na casa de alguém falar a verdade para a destruição. Ele vai falar a verdade para a restauração. Quando caiu no coração daquela mulher a verdade, ela caiu para restaurar aquele casal. Porque o diabo havia semeado no coração daquela mulher aquelas conversas. E ela acreditou que aquele homem era mau. Mas quando Deus trouxe a revelação para ela, a revelação de que era mentira do diabo, que aquele homem era bom, aquilo que o diabo havia semeado caiu. E o Senhor disse: conserta. Não estou dizendo que ela é má. Conserta a tua vida. Porque é isso que está no seu coração não provém do Senhor. Então, quando caem as coisas, as trevas, o engano, é para a restauração. Não é para divisão. Não é para conter. Deus nunca vai num lar, como eu já vi acontecer, para revelar que o marido trai a esposa. Porque essa revelação é para destruição. E se Deus mandar um vaso num lar onde o marido trai a esposa, não vai ser para falar marido trai a esposa. Vai ser falar: mulher, por que não tem dobrado o seu joelho e orado pelo seu casamento? Porque o diabo está tentando destruir vocês. Porque com sabedoria para restauração que o Espírito vem. Somos um verdadeiro filho que ainda não está revelado em nós, mas nós estamos caminhando para essa manifestação. Cada passo, cada dia na nossa vida é para nos preparar para essa manifestação. É quando eu obedeço, é quando eu sou para Deus. Eu não posso ser obediente quando me convém, quando os holofotes estão sobre mim. Porque ninguém viu ele na casa dessa mulher. E não tinha nenhum holofote sobre mim. E nenhum crédito eu ganhei perante a minha igreja na ocasião. Mas a obediência,
O ser obediente, o ser filho, é estar disposto e disponível. E é 24 horas. Porque é na madrugada que Deus revela e é de manhã que você passa a mensagem. Porque o diabo também vai tentar trazer mensagens. Só que você tem que ver, a mensagem para destruição não vem do Senhor. A mensagem é para tristeza, porque tem uma tristeza que traz arrependimento. E tem tristeza que traz raiva. Essa tristeza que traz raiva não é do Senhor. Mas a tristeza que traz arrependimento, ela é do Senhor. E aí você discerne as coisas. E você amanhece o seu dia sendo servo obediente. Fulano, tive uma revelação. Tem gente que vem passar a revelação dos outros para mim. Eu não, essa é a revelação de fulano. Esse sonho. O Espírito Santo pergunta, diz assim para a igreja agora: quantos sonhos e revelações eu tenho dado a vocês? Vocês têm guardado para nós. Hoje o Leandro, né, passou uma revelação para mim. Nunca ele tinha passado nada para mim, né? Passou para ele uma Macarol, mas passou. Macarol foi o canal. O pastor, Deus me mostrou em sonhos isso. Eu já passei o meu filho. Ele foi em casa hoje às 6 para saber por que aconteceu. Eu tenho uma revelação para você. Olha que bom. Porque aqui deu uma despertadinha no coração. Ele ficou meio preocupadinho. Entendeu? E era um irmão que não conhece ele. Você não conhecia meu filho? Conhecia. Aí por que Deus escolheu uma pessoa que não conhecia? Porque se fosse Cristiano, eu ia falar, Cristiano já sabe minha vida. Aí pega uma lenda, tem ninguém que não conhece ele. Olha como Deus é esperto. Deus é fiel, aleluia. Deus é esperto. Deus vai trazer a revelação para pessoas que não conhecem as pessoas, que não sabem da vida das pessoas. Para trazer a revelação de Deus. Só que o vaso tem que fazer que meu irmão Leandro, ele está aqui quietinho, mas ele foi um instrumento para a vida do meu filho. Ele trouxe uma revelação para o meu filho. Como meu filho, a minha nora trouxe uma revelação para mim. Ela não está indo na igreja, mas Deus revelou a ela algo para mim. E eu obedeci, porque eu vi que era Deus. E Deus falou comigo através daquela revelação. Está vendo? Se está na igreja, se não está, não é isso, irmãos. Não é isso que Deus está preparando a gente para ser filho. Nada. Que Ele vai dizer naquele dia: esse é meu filho, esse é meu filho, que ele é o meu filho. E nós vamos nos identificar na hora. E vai ser algo glorioso que está prestes a acontecer. Enquanto isso não chegar para nós, se prepara. Seja obediente. Tenha uma revelação, passa em áudio, irmãos. Não adianta querer passar a revelação aqui na igreja, porque nós não temos tempo aqui na igreja. Você tem zap, você tem áudio, você fala, você grava, porque depois, com calma, a gente ouve a mensagem de Deus. É tão fácil obedecer nessa parte. Passa o sonho, passa a revelação. Se servir para a pessoa, bem que foi só um sonho. Por exemplo, dos demônios que eu falei. Eu não guardo nada, irmãos. Deus falou. Eu vejo que é para edificação. Primeiro passa a primeira peneira. É edificação? Eu passo. É para destruição? Eu falo, não, Satanás, não vem me usar não. Não vem me dar sonho de destruição não. Porque Deus não tem destruição. Ele tem restauração, redenção. Coisas boas. Mesmo que seja através do chicote. É coisa boa. Que uma chicotada que dá, no lombo bem dada, ele aprende, acorda, desperta. E desperta a igreja com essa preguiça. Eu podia até apontar, irmãos, os preguiçosos, porque quando eu estou falando aqui, o Espírito vai identificando os preguiçosos. E eu identifico também, irmãos, porque também fala que eu também estou. Ele falou que eu também estou nesse meio. Irmão, isso é vergonhoso. É vergonhoso isso para nós, preguiçosos aqui da igreja. Nós devemos nos envergonhar. Estou envergonhado. Depois eu vou falar para alguns que Deus mostrou sobre preguiça. Eu também. Tá?
Mas eu estou aqui, eu despertei hoje com essa revelação. Não, Senhor, nossa, estou jejuando 3 dias, mas estou jejuando 3 dias, irmão, na preguiça. É na preguiça que estou jejuando 3 dias. Só eu sei que eu vejo a hora da hora. Isso não está certo, irmãos. Eu tenho que melhorar muito, irmãos. Mas mesmo nas minhas fraquezas, o Senhor tem me abençoado. Aleluia! Glória a Deus. Deus amado. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso conosco. Te agradeço, Senhor, porque Tu nos escolheu, meu Pai. Diante de tanta fraqueza do homem, Senhor, ainda escolheu o homem para ser filho. Oh, meu Pai. Oh, Jesus, querido do Espírito Santo. Fala conosco durante a semana, em sonhos. Nos purifica, nos limpa, nos revela. Em nome de Jesus, que a gente venha, Senhor Deus, andar pelo caminho da obediência, Senhor, para que haja revelação de filho em nós, ó Pai. Ó Senhor da glória, despede o teu povo em paz para os seus lares, que haja paz nos seus lares e a bênção do Senhor lhes acompanhe. Assim eu oro, Pai, agradecida por tudo, Pai, que tenhamos uma semana abençoada, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Pode sentar, irmão, pode 1 Coríntios, glória a Deus. Já oraram por irmão? Esse irmão? Oraram por ele? É? Já oraram? Colocaram a mão sobre você? Já? Hoje aqui? Glória a Deus. Senti de orar por irmão, já que oraram, então já está feito aí. Eu vejo o irmão andando para trás. Sabe assim? Pessoa que anda para trás. Parece que todo mundo vai e você não vai. É isso que o Senhor falou para mim, meu Deus. Falou que você anda muito para trás. Eu vi você assim, ó, todo mundo andando para frente, você andando para trás. E aí você vê todo mundo indo. E você não sai, você patina. Mas é por causa da sua posição de não seguir, não se esforçar para andar para frente. Porque para você andar para frente, você tem que ver a luz. Porque na escuridão você não acha o caminho. Só se você olhar para a luz, aí você vai andar para frente. Olha para Cristo e fala: Senhor, seja o Senhor do meu nome. Eu posso não ter nada, mas eu quero o Senhor, quero a luz. Me ensina a andar para frente, me ensina a conquistar. Primeiro no plano espiritual, viu? Estou te ensinando. Depois no plano das coisas da terra. A prioridade, plano de Deus. Depois os planos da terra. E você vai começar a ver você caminhar para frente. Porque quando o seu coração liberar essas palavras, Deus vai te encaminhar para frente. Aleluia. Porque você precisa começar a caminhar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo ali. Você que estava ali. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Estenda as mãos para cá, oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor, diante deste altar, ó Pai querido, deste pão, ó Pai, simbolizando o teu corpo que foi entregue na cruz do Calvário para trazer a redenção, Senhor. Eu consagro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semelhantemente também, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Que vai simbolizando o sangue. Deus, que venha, Pai, nos purificar, Pai. Que sejamos, ó Pai, purificados, renovados e restaurados mais uma vez, em nome de Jesus.
todos eles comerem desse corpo, beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor, para que Ele venha. Sentemos todos. Você que é batizado nas águas, está em comunhão com Cristo, pode pegar o pão e o cálice e aguardar. Somente os batizados na igreja evangélica, qualquer igreja evangélica, está em comunhão com Deus. Pegue o pão e o cálice e aguarde, em nome de Jesus. O manjar que nos comprou e agora nos sonhará será o celestial maná que me passa a em caminho sua alma saciar. Não, amor, está aqui comigo já. Glória a Deus. Só pegar aqui um pão, tá? Glória a Deus. Aleluia. Todos se serviram, irmãos? Já pegou o pão? Já. Glória a Deus. Então vamos levantar o pão e o cálice.
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importava que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comamos e bebamos todos. Oh, glória, aleluia. Deus amado Pai, obrigado por tão grande amor, Senhor. Senhor Deus, seu Filho unigênito na cruz do Calvário por cada um de nós. Oh, Senhor, Deus querido, abençoa o teu povo, guarda, livra todo perigo do mal. A nossa aliança hoje é renovada com Cristo Jesus, seja para nos saltar para a vida eterna, porque cremos no teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber a bênção apostólica, irmãos? Glória a Deus, aleluia. As coisas vão agora em casa, amém? Glórias a Deus. Grande amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora para sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Irmãos, nós temos um bolo ali. Já pegaram o bolo lá para cortar?